Olá, eu sou o Dr. Pascoal Figueiredo, médico, e eu trago aqui semanalmente informações relevantes para você melhorar a sua saúde. Hoje, nós vamos tratar de um assunto que talvez não seja nenhuma novidade para vocês, mas a solução dela eu acho que vai surpreender você. Não é novidade que a gente sabe que o açúcar em excesso faz mal. O problema é que na nossa alimentação moderna e cotidiana é muito, mas muito fácil a gente ingerir enorme quantidade de glicose, seja pelos farináceos, bolos, doces, tortas, pães que a gente consome, ou pelos doces propriamente dito, que já contém o acréscimo de açúcar direto, bebidas açucaradas e até mesmo os sucos de frutas integrais, onde você retira toda a fibra das frutas e consome apenas a frutose concentrada. Excesso de glicose na corrente sanguínea vai trazer um aumento de estresse oxidativo, vai aumentar radicais livres sanguíneos e isso resulta em inflamação. É isso o que acaba desencadeando uma série de outros problemas metabólicos para a nossa saúde. Esteatose hepática, que é a gordura no fígado, o desenvolvimento de diabetes do tipo 2 através da resistência insulínica, a própria obesidade também é uma causa do excesso de açúcar na nossa alimentação. Veja que em toda e qualquer alimentação que a gente consome, em qualquer mesa que a gente faz com fraternização, a gente encontra um desses dois itens, ou a farinha de trigo ou o açúcar. E a ideia aqui não é abominar nenhuma desses dois, porque eles fazem parte da nossa alimentação cotidiana. Mas a solução que eu trago, ela é assim. Às vezes a tua alimentação ela está bem nutritiva e você sequer exagera nesses itens, mas ainda assim pode trazer picos glicêmicos importantes. E como é que a gente corrige isso? Melhorando, corrigindo a ordem que a gente consome os alimentos. Pessoal, é impressionante como isso diminui consideravelmente o pico de glicose na nossa corrente sanguínea, chegando até 70% do pico glicêmico que a gente teria, a gente reduz em torno de 70% do que a gente teria se a gente não tivesse a ordem correta dos alimentos. Então, o que vem por primeiro no nosso prato? As fontes de fibra, isso mesmo. Consumir um bom prato de salada antes do almoço, certo? Ou consumir primeiro aquilo que já está no prato. Vem primeiro os legumes, certo? Os vegetais. Isso vai trazer, sim, de fato, as fontes de fibra vão trazer um mecanismo de proteção, vão formar uma barreira para diminuir ou lentificar a absorção de glicose. Ainda acaba inibindo mais a ação da enzima que quebra o açúcar para ser absorvido lá no intestino. Segundo, né, o que a gente vai consumir no nosso prato, vem as proteínas e gorduras, né, que usualmente são preparadas juntas. Né? Então, as fontes de proteína, elas devem vir por segundo e a fonte de gordura por terceiro ou juntos ali, porque usualmente é preparado. E por último, é que a gente vai consumir o carboidrato, a fonte de carboidrato. Quer um exemplo? Se você tem no prato ali brócolis, ovo, ou outra fonte de proteína vegetal, para quem é vegetariano, um tofu, por exemplo, né? E você tem carboidratos, como arroz e batata, certo? Se você consumir tudo junto, você vai ter um pico glicêmico alto, certo? Se você consumir primeiro o brócolis, depois o ovo ou o tofu, junto, que provavelmente ele vai ser preparado com alguma fonte de gordura ali. E por último, você deixa as fontes de glicose, o carboidrato, como o arroz ou a batata que tiver ali, você certamente vai diminuir o pico glicêmico pelo menos metade do que você teria. Isso equivale exatamente ao efeito que uma das medicações mais usadas para o diabetes acaba fazendo, que é a metformina. Ela diminui cerca desse percentual de pico glicêmico quando a gente vai consumir e vai fazer os. Então, diminuir os picos glicêmicos ao longo das refeições, isso diminui o nosso processo inflamatório e isso vai fazer a gente ter um estado de saúde muito melhor. Gostou da dica? Então, não esquece, toda semana eu estou por aqui trazendo informações. Se quiser, me siga aí nas redes sociais também. Te vejo na próxima semana.